Muito tem se falado sobre ideologias nesses dias. E ideologias são ideias. Pensamos que a maioria das nossas ideias são inofensivas, mas o nosso mundo é afetado por ideias e por crenças. Ideias se tornam nossa realidade e constroem a visão de mundo à nossa volta. Ao pesarmos as ideias, percebemos que nem todas elas devem ser consideradas. Então pessoas têm o mesmo valor, mas as suas ideias não. Uma das ideologias mais presentes na nossa sociedade são as ideologias darwinistas ou ideias darwinistas. Para os darwinistas, a moralidade não possui nenhuma fonte objetiva nem absoluta. A moralidade veio como consequência da própria evolução. Ou seja, nossas leis, o que decidimos como certo e errado, não é algo externo a nós, mas algo que vem do ser humano evoluindo. Uma das maiores consequências dessa ideologia darwinista foi o próprio Adolf Hitler. Adolf Hitler usou a teoria darwinista para justificar o Holocausto, dividindo a população em mais fortes e mais fracos, os mais fortes, os arianos, e os mais fracos, os judeus. Embasado no darwinismo, ele entendia que as pessoas não poderiam se misturar às outras raças para não poluírem o seu gene característico e particular. Em seu livro Mein Kampf, de 1924, ele escreveu: se a natureza não deseja que os indivíduos mais fracos se casem com os mais fortes, ela deseja muito menos que uma raça superior se mescle com uma inferior, porque nesse caso, todos os seus esforços para estabelecer um estágio de existência evolucionária superior, realizados durante centenas de milhares de anos, poderiam ter se mostrado totalmente inúteis. Mas tal preservação anda ao lado da inexorável lei de que é o mais forte e o melhor que deve triunfar, e que eles têm o direito de pendurar. Quem deseja viver precisa lutar. Aquele que não deseja lutar neste mundo, onde a luta permanente é a lei da vida, não tem o direito de existir. E não parou por aí. As expressões de racismo, que até hoje lutamos para vencer, foram embasadas por alguns evolucionistas. Por exemplo, no julgamento de Scopes, em 1925, um professor introduziu o ensino evolucionista nas escolas americanas. O livro de biologia que o professor apresentou falava a respeito de 5 raças de seres humanos, e dizia que a raça caucasiana, representada pelos habitantes brancos e civilizados da Europa e dos Estados Unidos, era a raça mais elevada. Outros livros, como A Evolução dos Animais, As Implicações Morais do Darwinismo, o seu autor, Rachels, fala que a pessoa com deficiência mental são simples animais. Ele então faz uma comparação a esse nível, de que talvez devêssemos ir adiante e concluir que eles poderiam ser usados como animais de laboratório ou mesmo como comida. O darwinista Peter Singer, professor da Universidade de Princeton, usou das ideias darwinistas para propagar que a vida de um recém-nascido tem menos valor que a vida de um porco, de um cachorro ou de um chimpanzé. Outros darwinistas, como Randy Thornhill e Craig Palmer, afirmam que o estupro é um fenômeno natural e biológico, produto de nossa herança evolucionária humana. Então, podemos ver que experimentos feitos com judeus nos campos de concentração, o próprio Holocausto, o racismo, o genocídio e até mesmo o estupro e abuso sexual são legitimados pelo darwinismo. O que concluímos com tudo isso? Que ideias têm consequências. Quando se remove Deus da equação, o que se tem é a luta pela sobrevivência, dos mais fortes dominando os mais fracos e dos pobres sendo abandonados. E talvez você pense, mas nem todo evolucionista ou ateu é a favor de todas as coisas mencionadas aqui. Mas o que estamos tentando ensinar através desse vídeo é que ideias têm consequências e que a própria Bíblia também tem ideias. A Bíblia ensina que todas as pessoas são amadas por Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus vê cada vida com um valor inestimável. E por isso nós temos posicionamentos extremos quando se tratam de injustiças das ideologias do mundo. Os cristãos se posicionam porque sabem do valor que cada ser humano tem aos olhos de Deus, porque sabem que cada pessoa tem a imagem do próprio Criador em si. E como consequência das ideias bíblicas, temos homens como William Lloyd Garrison, que foi um proeminente abolicionista, jornalista e reformador social nos Estados Unidos, e ficou mais conhecido por ser o editor do jornal abolicionista chamado The Liberator. E outros homens como Dietrich Bonhoeffer e Martin Niemöller, que se posicionaram contra o nazismo na Alemanha, e isso acabou lhes custando a própria vida. Concluímos então que as nossas crenças afetam o nosso caráter, afetam a nossa conduta
e afetam o nosso destino. Cabe ao ser humano pesar as suas ideias, rever os seus conceitos para construir uma visão de mundo coerente. Cabe aos cristãos se posicionarem contra o mal deste mundo e confrontar as ideias que não se baseiam na palavra de Deus, ideias que despem o ser humano de valor e de importância.